Se você abriu sua Bíblia, Lucas capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 13, a gente entendeu o que estava acontecendo nesse texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas te disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, é um texto que eu gosto muito, porque foi o primeiro texto que eu preguei aqui na igreja. O primeiro texto foi esse. E quando os jovens divulgaram o tema, eu já comecei, mesmo sem saber que eu ia pregar, eu comecei a me debruçar novamente sobre esse texto, estudar, reler e pensar sobre algumas coisas, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Esse relato todo, ele traz a realidade histórica da ressurreição de Jesus. Nós estamos falando de uma realidade, de algo que havia acontecido. Alguns, hoje a gente vê a crítica, ela falando muito sobre isso, sobre o Jesus histórico, mas aqui agora a gente está diante de um relato que não tem contestação. Existem alguns teólogos aí neo-ortodoxos, até Bultmann é um deles, onde eles falam assim: olha, não interessa se a ressurreição de Jesus foi verdade, como aconteceu, o que interessa é o ensino, é o que isso transmite. Só que quando nós nos deparamos com essa palavra, com esse texto de Lucas, a gente consegue trazer de uma maneira bem histórica o fato que para nós é uma verdade absoluta, que é que Jesus Cristo, ele ressuscitou. Isso é algo que é incontestável. Só que a gente precisa entender um pouquinho todo esse contexto, porque Jesus, além de ressuscitar, e quando ele ressuscitou,
Jesus, eles viram Jesus, eles tocaram em Jesus, eles comeram com Jesus, Jesus ressurreto. E aí a gente começa a entender um pouco esse contexto, quando a gente volta um pouquinho, e a gente vê na quinta-feira de Páscoa, da Semana Santa, onde Jesus está ali, reúne os seus discípulos, e ele vai preparar ali a ceia, né? Tem esse momento ali com os discípulos. Depois Jesus é preso, é julgado, na sexta-feira ele é crucificado, ele é morto, e está acontecendo a festa da Páscoa. Jerusalém, a cidade está lotada, deveria ter entre 3 ou 4 vezes mais a população, de visitantes, né? O Império Romano fica assustado, sempre preparado, assustado não, eles ficam sempre preparados ali com medo de uma revolução. Tem uma fortaleza, que na história fala Fortaleza Antônia, que os romanos construíram perto do templo, justamente para vigiar os judeus, com medo de uma manifestação maior. E aí, e voltando um pouquinho mais, a gente tem a Semana Santa, onde quando Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, e o povo começa a gritar hosana, né, dizendo: olha, Senhor, me socorre, né, nos liberta. Era esse, então havia essa expectativa no coração do povo, de que Jesus viesse e trouxesse essa libertação do povo de Israel ali, que estava sobre o domínio de Roma. E aí nesse momento Jesus é crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí agora Jesus aparece no domingo, caminhando com esses 2 discípulos. E aí a gente já começa a perceber algumas coisas, porque Jesus, ele tinha os seus 12 discípulos. Alguns textos vão nos mostrar que ele tinha mais alguns discípulos, um grupo maior, que deveria chegar a uns 70 discípulos. Esses 2 provavelmente participavam desse grupo maior. E agora eles estavam diante dos fatos, né, aquele a quem eles criaram expectativa de seu libertador, estava morto, e eles começam a se afastar de Jerusalém. Ele estava voltando para a sua aldeia. Alguns ali voltaram para Galiléia, falaram: agora não tem jeito, vamos voltar a pescar, né? O nosso Salvador, aquele que seria o nosso Salvador, morreu, né? O livro de João relata sobre isso. E aqueles discípulos, os 2, eles decepcionados, tristes, abalados, né? Nesse momento sem expectativa nenhuma, eles estão retornando para Emaús, que era uma vila pequena. O texto fala que ficava a 60 estádios, dá mais ou menos 11 quilômetros. Alguns críticos também ficavam: não, mas não é isso, Lucas errou, porque Emaús fica a 60 quilômetros, não é bem isso. Em 2019, os arqueólogos acharam uma escavação e acharam a vila de Emaús exatamente a 11 quilômetros de Jerusalém. Mas isso é só um detalhe, né, para a gente ver que a veracidade, né, que o texto e que Lucas consegue trazer para nós. Então os discípulos estavam ali abatidos, meio desorientados, as expectativas todas frustradas, e Jesus agora vem e aparece ao lado desses 2 discípulos. Aí é uma coisa interessante nós notarmos que esses discípulos, eles não eram protagonistas na história, eles não eram um dos 12, esses discípulos não faziam parte daquele círculo mais íntimo de Jesus. Eles eram os discípulos e caminhavam com Jesus, e Jesus agora se importa com esses homens. E como que Jesus, aí a gente olha com toda a sua grandeza, né? Jesus olhando diante da sua ressurreição, ele fala: eu vou ali conversar com aqueles 2 discípulos, eles estão meio tristes, estão meio caminhando, estão voltando para Emaús. Amados, quantas vezes nós nos sentimos tão frustrados, tão decepcionados, e Jesus chega ao nosso encontro, e Jesus, ele vem para falar ao nosso coração, e vem para trazer paz, vem para trazer o consolo, para trazer a restauração. Às vezes você chegou aqui nessa noite e fala assim: poxa, mas será que hoje Deus realmente vai falar comigo? Né? Tenha certeza que Ele é o maior interessado em falar ao seu coração. Não importa as circunstâncias que você está aqui nessa noite, que você tem passado, e até mesmo o que você tem feito. Esse texto fica muito claro, que Deus,
Ele quer se relacionar com você. Jesus, ele se importou com esses dois discípulos que nem eram assim protagonistas da história. E aí Jesus, querendo ter conversa, Jesus vai perguntar: olha, o que vocês estão conversando? Era algo normal, a cidade estava cheia, muitas pessoas já estavam retornando à sua casa, como um bom judeu ali, puxando uma conversa. E Jesus chega e eles, de uma maneira bem tranquila, começam a responder Jesus. Jesus percebe o seu rosto triste, não consegue reconhecer Jesus ali, diante de uma situação que o próprio Deus, havia permitido acontecer, que foi a morte de Jesus. Mas no versículo 16, a gente vê que esses discípulos estavam impedidos de reconhecer Jesus. E aí acontece que existem situações na nossa vida, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, mas existem momentos na nossa vida que situações vão acontecer e que muitas das vezes vão nos impedir de enxergar que Jesus está caminhando do nosso lado. E Deus às vezes faz isso, a gente vai ver até o final do texto que às vezes Deus faz isso de propósito, porque às vezes a gente acha que é pela nossa força, que é pela nossa vontade que nós vamos satisfazer as nossas necessidades. Mas o Senhor, ele tem o controle sobre todas as coisas. E aqueles discípulos, eles estavam ali, Jesus caminhando ao lado deles, Jesus conversando com eles, mas a situação, a tristeza que lhe abateu, a aflição no coração, a decepção daquele que seria o grande libertador de Israel, agora estava morto, e eles estavam frustrados, sem saber o que fazer, e essa situação impediram eles de reconhecerem quem era Jesus. Mas Jesus nunca nos deixa nessa situação. Podemos passar por momentos assim, mas Ele nunca vai nos deixar nessa situação. E aí Jesus vai perguntar, porque o que Deus gosta é de um coração quebrantado. E as situações que nós passamos nas nossas vidas, às vezes o que Deus quer fazer é isso, é quebrantar o nosso coração. Jesus, ele podia muito bem chegar aqui nesse momento e falar assim: rapaz, por que vocês estão caminhando triste? Eu sou Jesus, eu ressuscitei. Quer ver eu botar a mão aqui no meio dessa carroça aqui, e minha mão nem afundar na carroça, transpassar a carroça? Jesus podia fazer, quer ver eu voar aqui, quer ver eu sumir de repente? Jesus, ele podia ter feito isso, mas Jesus, ele queria realmente ter uma conversa, saber o que estava acontecendo ali com aqueles homens. E Jesus, irmãos, em toda a minha caminhada cristã, é notório que Jesus é muito paciente em ouvir aquilo que ele já sabe. É por isso que nós oramos, é por isso que nós falamos com Jesus, é por isso que ele tem prazer de ouvir a sua oração, é por isso que você tem que abrir a boca e orar. Ele é paciente em ouvir aquilo que ele já sabe que está acontecendo com você. Mas nesse texto a gente começa a compreender que ele faz questão assim. E aí quando ele pergunta aqueles homens já retornam: mas como assim você não sabe? E aí aqueles homens vão colocar a sua dor para fora, eles vão trazer um relato. E pense, a gente observa no texto aqui um relato do passado. Ele vai falar: olha, ele seria o grande libertador. Era o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, era poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, e com os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram. Eles trazem um relato, vendo Jesus do passado, que tinha acabado de acontecer com Jesus. E aí quando eles abrem o coração, derramam ali a sua dor, a sua frustração, e agora ele morreu, e a gente está bem perdido. E aí Jesus vai virar para eles e vai falar: olha, como é que vocês são lentos para entender o que Deus disse através dos profetas? O Filho do Homem, não era necessário que o Filho do Homem fosse entregue às autoridades, que morresse,
Irmãos, mais uma coisa que a gente percebe é que andar perto de Jesus não significa conhecer Jesus. Não dá para a gente conhecer Jesus apenas observando as coisas acontecerem. Aqueles discípulos estiveram com Jesus, ouviram os seus ensinamentos, viram Jesus fazer milagres, participaram de muita coisa, mas não entenderam nada do que Jesus estava dizendo, do que Jesus faria, do que aconteceria com Jesus. E tem muita gente hoje dentro das igrejas que conhece, que acha que conhece Jesus só porque participa de um culto, que participa de um momento de oração, quando na verdade o que nós precisamos é buscar Jesus nas Escrituras. A revelação de quem Ele é está na sua palavra. E se formos apenas simpatizantes, entrarmos aqui, estivermos na igreja porque a gente acha maneiro, porque é legal, é um grupo de pessoas tranquilas, um bom louvor, uma boa palavra, se for simplesmente por isso, você não vai conhecer quem é Jesus na sua essência. E é o que Jesus faz, é o que Jesus vai mostrar para esses homens. Ele vai voltar às Escrituras, Ele vai se mostrar nas Escrituras, vai se fazer conhecido pela palavra. E Ele começa a falar sobre as Escrituras, porque o ouvir é muito importante. Não é só ouvir, não é só escutar, a gente precisa ouvir. Ouça, ó Israel. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus estava mostrando para ele: olha, eu vou expor aqui as Escrituras, né? Eu vou mostrar para vocês quem eu sou. E ele começa a discorrer de Moisés até os profetas. Deve ter passado lá em Gênesis 22, falando de Abraão e Isaac. Deve ter passado pela Páscoa. Deve ter falado de Isaías 53, sobre o servo sofredor. Deve ter falado sobre as mensagens proféticas do Salmo 22, do Salmo 69, deve ter colocado tudo isso para aqueles homens. E aí Jesus viu que nada estava, não havia nenhuma reação daqueles homens. Jesus deve ter olhado e falado assim: esses homens são muito devagar, não estão entendendo nada do que eu estou falando. Gente, olha, fica com Deus, estou indo embora, né? Deixa eu me adiantar aqui, deixa eu partir. Foi um prazer conversar com vocês. E Jesus devia estar pensando: não é possível que esses homens não entenderam nada. Não é possível. Não é possível que não caiu a ficha. Deus não nos força a nada. Deus não fala assim: olha, eu vou te pegar lá na esquina. Deus não está esperando você dar um vacilo e Ele te pegar. Deus, Ele é muito educado. E a gente vê isso com Jesus, porque no versículo 29 diz o seguinte: mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Aí nesse momento Jesus recebe um convite. Aí Jesus deve ter falado: oh, graças a Deus, eles estão entendendo alguma coisa. E Jesus não perde tempo. Quando a gente abre o nosso coração, quando a gente fala: Senhor, quando a gente entra na casa do Senhor com o nosso coração disposto em ouvir a sua voz, quando nós entramos na casa do Senhor com o nosso coração já quebrantado, movido, falar: eu preciso adorar esse Deus que tem me sustentado, que tem me guardado. Quando nós abrimos o nosso coração, é um convite para que Jesus entre. E Jesus entrou e foi ficar com aqueles homens. No versículo 31, então se lhe abriram os olhos e o reconhecerem, mas ele desapareceu da presença deles. Mais uma vez, Jesus não faz nenhum milagre. Às vezes a gente quer mostrar Jesus através de um show, né, através de grandes coisas, de coisas mirabolantes. Mas Jesus, quando ele entra ali naquela casa, o que ele vai fazer? Como que ele vai se dar a conhecer aqueles homens? Quando ele faz o quê? O partir do pão. Jesus podia ter feito ali mais um milagre, atravessado a parede de uma vez. Jesus podia ter feito um teste de memória. Vocês lembram quando eu disse isso, naquela situação aconteceu assim? Era eu mesmo que estava lá. Mas não, Jesus apenas vai e ele parte o pão. Um momento singelo, algo que já tinha acontecido quinta-feira. Ele também tinha feito a mesma coisa, tinha feito o partir do pão.
E aí a gente sabe o que a gente aprende também com isso? Que Deus se importa quando nós estamos juntos. É na comunhão que Jesus ele se revelou. É no momento que Jesus está falando: olha, quinta-feira eu já estive com vocês partindo pão, hoje estou aqui ressurreto, encontrei vocês, estou aqui partindo pão. Irmãos, nós precisamos estar em comunhão, estar na casa do Senhor. Não adianta dizerem por aí que não, tem como servir ao Senhor sozinho, dentro de casa não dá. Nós precisamos estar na comunhão, no partir do pão, porque nesse momento é que Jesus se revela. E ao partir do pão, aí sim Jesus vai e desaparece. Nesse momento, ele está falando: olha, eu vou fundamentar a fé de vocês, não pelo que vocês estão vendo, mas pelo que vocês estão ouvindo de mim, que é as próprias Escrituras, que é eu me revelando através das Escrituras. E aí a gente chega no versículo 32. Eles falaram: poxa, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Por mais que eles estivessem impedidos ainda de reconhecer Jesus, mas quando Jesus começou a expor as Escrituras, o coração daqueles homens, eles testificaram isso, que o coração deles estavam ardendo, ouvindo a palavra de Deus com muito fervor. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual a última vez que a palavra do Senhor ardeu no seu coração? Qual foi a última vez que você se debruçou diante das Escrituras e com lágrimas reconheceu aquilo que Deus estava fazendo? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia não como um livro comum, o mais vendido no mundo, mas como uma palavra que vem, que entra dentro do seu coração e gera transformação, mudança, e esse ardor faz você querer ler mais e ler mais? Porque o que faz o nosso coração arder é que determina o propósito da nossa vida. A gente precisa entender: o que faz o nosso coração arder é que determina os propósitos da nossa vida. Então, diante da palavra do Senhor, a gente precisa ficar admirado, a gente precisa ficar estupefato, perplexo, atônitos diante da palavra do Senhor. Mas às vezes nós ficamos admirados por coisas erradas. Às vezes o nosso coração está ardendo pelo objeto errado. Às vezes o nosso coração está ardendo pela obra em vez de arder pelo Criador. Às vezes o nosso coração arde em querer fazer tanta coisa, em querer até estar na igreja, cantar, pregar, mas não arde pelo Criador. A gente precisa olhar para o nosso coração. O nosso coração está queimando, mas está queimando por quê? Porque é isso que vai determinar a sua vida. Sabe qual é a pior coisa para nós cristãos? É a familiarização com aquilo que é sobrenatural. A pior coisa para nós é quando Deus deixa de ser surreal. E somos tendenciosos a isso acontecer, porque a gente acha que só porque tem intimidade, um pouco de intimidade com Ele, nos faz perder esse arder pelo Senhor. A familiarização é a pior coisa. Essa semana eu ouvi um testemunho falando do pastor, não sei, às vezes até o pastor Wilson conhece ele, pastor Antônio Elias, ele é lá de Niterói. E eu ouvi dizer que esse pastor, todos os dias, ele orava pela refeição e agradecia pela salvação em Jesus Cristo e se derramava em lágrimas, não conseguia parar de chorar. É o ardor do coração no lugar certo.
Porque a familiarização, ela traz apatia, ela esfria o nosso coração. Quando nós nos acostumamos de estar aqui nesse ambiente, né, de culto, apenas porque a gente conhece a turma, o pessoal é legal, o pastor Wilson e a dona Sandra são gente boa, amo os meus pastores, é por isso que eu vou lá na igreja. Tem muita gente com o coração ardendo pelas coisas erradas. Tem que ser pelo Senhor. Eu falei, a pior coisa que tem é a gente se familiarizar, porque a gente começa a tratar das coisas de uma maneira banal. Mês passado nós fomos num congresso lá em Vila Velha, e eu gosto bastante de viajar, então eu fico realmente muito admirado. Avião, eu falo, para aí, vou filmar aqui o pouso, a decolagem, tira foto disso, tira foto daquilo, e a igreja lá, uma estrutura muito boa, muito legal, a forma que os pastores pregavam, aquilo, depois eu pensei e falei, gente, eu estou tão admirado com tudo isso, eu preciso me admirar com aquilo que Deus vai falar no meu coração, está falando comigo. Eu tenho que mudar aqui o foco. Não pode ser isso que faz o meu coração arder. Tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. Eu quero terminar dizendo muito rápido, que o Espírito Santo ministra no seu coração, mas eu quero falar 3 sinais que demonstram um coração frio. O primeiro é quando a gente acha que os privilégios que o Senhor tem para nós são um direito nosso. A gente olha para os privilégios e a gente acha, isso aqui Deus tem que me fazer, isso aqui Deus tem que me dar. Esquece da graça. Aí a gente começa a pensar, quando a gente transforma os privilégios em direito, a gente fala assim, não, porque eu obedeço o Senhor, porque eu estou lá na casa do Senhor, porque eu tenho um ministério na casa do Senhor, o Senhor tem que fazer isso para mim. Não tem que fazer nada. Ele faz se Ele quiser, porque Ele é soberano. Aí você começa a ter uma vida de legalista, achando que a sua obediência ao Senhor tem que te beneficiar em alguma coisa. O que nos beneficia é a graça de Deus. Mas só sente isso quem tem um coração frio. A segunda coisa é conseguir, conseguir se retirar sem sair. Parece um negócio meio fantasmagórico, né? É quando eu estou de corpo presente, mas não estou. É quando a gente não consegue enxergar nada. Deus está fazendo maravilhas, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está salvando, e a gente está como se nada tivesse acontecendo. Como se nada. O irmão dá um testemunho daquilo que Deus fez, e a gente não queima, não vibra, não se empolga. A gente olha para as vidas perecendo, indo para o inferno, pessoas que nós amamos, e para a gente tanto faz. Não consegue levar uma palavra, não se move a falar do Evangelho que cura, que salva, que liberta, que salva. Evangelho é permanecer no caminho. Tem gente que acha que é só chegar. Não, é permanecer no caminho. É isso que nós precisamos entender, se importar com essas coisas. Se você leu a Bíblia hoje ou não leu, tem gente que tanto faz, não se importa. Domingo eu escuto a pregação, é terça-feira ainda. É gente de coração frio. Não conseguimos identificar, amar de verdade as pessoas. Terceiro e último ponto é quando a pessoa tem um coração frio, quando ela transforma a filiação em profissão.
E a gente começa a vir para a igreja pensando, você tem que bater a meta. Essa semana não falta um culto. Vem mais por obrigação, porque tem que estar aqui. Porque você fala que é crente, tem que estar na igreja. Ou porque as pessoas têm que ver que você está aqui. Parece que você é funcionário, né? Não é um filho. A coisa começa a ficar mecânica. Aí começa no seu coração a achar espaço para reclamação. Eu falei, Felipe falou muito hoje, passou do horário. O som estava alto demais, o negócio ficou ruim. A ponto de você não conseguir prestar atenção em nada, não conseguir adorar o Senhor, não conseguir receber a palavra do Senhor. Essa cadeira está muito desconfortável. É porque você pegou a filiação e transformou numa profissão, o seu coração está frio. A familiarização é inevitável. É inevitável acontecer isso. Hora e meia nós vamos nos familiarizar com aquilo que Deus faz. Sempre. Mas a boa notícia é que sempre dá para voltar. Toda vez que a gente se familiarizar com o Senhor, se acostumar, dá para voltar. O Arthur, meu filho, menino bonito, ó. Lindo demais, amo. Mas jamais eu entregaria ele para morrer por vocês. Por qualquer um de vocês. Jamais eu darei meu filho para salvar a sua vida. Mas Deus, Ele deu o filho dele para nos salvar. A gente não pode se familiarizar com isso. O nosso coração tem que queimar. O nosso coração tem que arder. E fazer com que as pessoas entendam isso. Porque o Evangelho não é só para nós. Não é só para nós. A nossa missão é ter o coração queimando, a ponto de falar com as pessoas e falar, existe um Deus que te ama, que entregou o seu filho para morrer por você, para que você pudesse ter vida eterna. Essas são as palavras que precisam estar nos nossos lábios. E a gente vem de uma igreja barata. Vamos lá, que Deus vai te curar, que Deus vai solucionar o seu problema, que Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai restaurar. Por último, e se falar, a gente fala, olha, Ele pode salvar a sua alma do inferno. Precisamos aquecer o nosso coração. A nossa missão é essa, de pegar a chama. Salmo 145, eu não vou ler, depois você pode ler. A nossa missão é essa, é de pegar a chama que arde no meu coração e transferir à próxima geração. Não é só de filho físico, mas é de cada um. A nossa missão é de transferir, que a gente está com orgulho aqui, dizer, nosso coração queima. A gente tem que pegar essa chama do nosso coração e transferir para vários outros corações. Senão a gente peca na nossa missão. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Obrigado, tá, filho? Obrigado. O nosso coração precisa arder. A gente não pode continuar tratando as coisas de Deus de maneira tão natural. A gente não pode fazer a obra de Deus e achar que isso é suficiente. Não, eu estou lá, estou cumprindo. Nosso coração tem que arder. Quando a gente lê João 3,16 e não chorar, a gente tem que falar, Senhor, meu coração não está ardendo. Meu coração precisa arder. A gente tem que chorar diante do Senhor, falar, Senhor, eu preciso transmitir essa chama que arde no meu coração a outros corações. É isso que nós precisamos. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar.
E nesse momento nós nos humilhamos diante das Tuas mãos, Pai. Porque queremos que o nosso coração queime por Ti, pelo Criador de todas as coisas. Não deixe, Senhor, o nosso ministério, os nossos afazeres tomarem o Teu lugar na nossa vida, Senhor. Ó Deus, quantos entraram aqui nesta noite com o coração frio, Senhor, diante da Tua presença, familiarizados com aquilo que é surreal. Ó Deus, mas que nessa noite o Senhor venha acender no nosso coração a chama do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter fome e sede de Ti a todo o momento, Senhor. Para que a gente possa se importar e ler a Tua palavra com todo fervor, a ponto de nos tornar praticantes dela, Senhor, para agradar ao Senhor. Senhor, não nos deixe viver um evangelho egoísta, onde tudo é para nos beneficiar, é para nós, é me dar. Mas nós queremos viver um evangelho para Te agradar, para engrandecer o Teu nome, para render graças ao Senhor. Por isso nessa noite, Senhor, acende as chamas nos corações. Ó Deus, e essa chama acesa agora nos ensine a levar essa chama a tantos outros corações que estão frios, empedrados, Senhor. Que a Tua palavra possa sair da nossa boca como um bálsamo nos corações, trazendo transformação, libertação, trazendo salvação, Senhor. É isso que nós Te pedimos nessa noite. Queremos sentir como aqueles discípulos ali no caminho de Emaús, sentir sempre, todos os dias, o nosso coração arder ao ouvirmos a Tua voz, a lermos as Tuas Escrituras. Cumpra os Teus propósitos em nós, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.